Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Virtual. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Quero falar com você hoje sobre a prosperidade da alma. Vamos lá? Vamos para a palavra? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Uau! Esse texto, ele reflete, ao meu entender, não apenas o sentimento do apóstolo João por Gaio, seu amigo e irmão, em Cristo a quem ele fala, mas aqui revela a vontade de Deus para todos os seus filhos. Jesus ensinou que se nós, que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas, não é? Àqueles que lhe pedirem. Assim como o Pai terreno deseja o melhor para os seus filhos, o nosso Pai Celestial também deseja o melhor para os seus. Amém? Por isso, Paulo declara aos romanos que se Deus não poupou a seu próprio Filho, mas por todos nós entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? É indiscutível que o fato de que Deus quer o nosso melhor. O apóstolo estava dizendo aos cristãos de Roma que se o Pai Celeste deu o que tinha de melhor, Jesus, não há nada que Ele não possa nos dar. Eu creio que Deus deseja, irmãos, a nossa prosperidade, o melhor para cada um de nós. Mas o que é prosperidade? Ouve-se muitas coisas. A tradução define essa palavra, no grego, prosperidade, da seguinte forma: ter uma viagem rápida e bem-sucedida. Isso é, conduzir por um caminho fácil e direto. Interessante essa definição. Uma outra, garantir um bom resultado, fazer prosperar. E um último que eu quero comentar, prosperar, ser bem-sucedido. Essa palavra prosperidade também ela era aplicada no sentido material, mas ela reflete a ideia de ir bem em todas as áreas, em todas as coisas. Prosperar, então, não é só ter necessidades materiais supridas, ok? Mas ir bem na vida espiritual, ministerial, familiar, saúde, no trabalho, em qualquer ambiente, qualquer área. Deus quer que nós prosperemos e nós mesmos queremos isso, não é? Mas a prosperidade que experimentamos do lado de fora, nas circunstâncias, elas estão diretamente ligadas à prosperidade que provamos do lado de dentro. Isso é prosperidade na alma. João declarou a Gaio: eu quero que você seja próspero, como é próspera a tua alma. Em outras palavras, eu quero que você prospere tanto quanto a tua alma é próspera. Podemos dizer que, se a alma de Gaio fosse pouco próspera, João estaria desejando que ele fosse pouco próspero. Quão pouco próspera seria a sua alma. Mas sendo Gaio muito próspero, então o apóstolo estaria dizendo que gostaria muito que Gaio fosse tão próspero, muito próspero, como muito próspera também era a sua alma. Então, queridos, entender a prosperidade da alma é um passo muito importante para se prosperar nas circunstâncias que nos cercam. Uma vez que o que provamos por dentro pode determinar a dimensão do que vamos provar aqui fora. Nós atraímos as coisas. Por isso, a prosperidade, ela pode se tornar maldição. Tanto na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, quanto na história, nós encontramos exemplos de pessoas que prosperaram exteriormente, sem prosperarem interiormente. E o resultado é sempre o mesmo. A bênção acaba por vir a se tornar maldição. Um destes exemplos é o rei Uzias. Diz assim a palavra: propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, com a bênção de Deus, Uzias alcançou aquilo que sozinho ele não teria alcançado. Tudo bem? Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Olha esse até que. Vejamos que o seu coração mudou quando ele alcançou prestígio, quando ele alcançou poder. As suas conquistas o levaram a agir de forma errada. Olha o que está escrito:
mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração por sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Por que a prosperidade circunstancial não foi acompanhada da prosperidade de alma? Aquilo que deveria ser bom se tornou algo ruim. E a história de Uzias se repete na vida de muitos em nossos dias. Nossas igrejas, comunidades, elas estão repletas de histórias de gente que buscou o Senhor, alcançou sucesso em sua vida profissional, familiar, ministerial, mas não se deixou prosperar na alma, na mesma medida que prosperou nas outras áreas. O resultado é sempre o mesmo. Não souberam lidar, com a sua nova condição. A fama, o prestígio, a promoção, as conquistas e o dinheiro os levaram à queda, à ruína. Muitos terminaram longe de Deus e sem as coisas ainda, exatamente do jeito que Paulo advertiu a Timóteo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens. Aonde? Na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. É um alerta que Paulo está fazendo a Timóteo. Muitos já enriqueceram às custas de perderem valores morais, interiores e até mesmo a própria fé, tá? Então, esse não é o desejo de Deus para nós. Por isso devemos prosperar em nossa alma. Uma alma próspera é aquela que não se prende à ganância, à avareza, ela é despojada de egoísmo e do orgulho. Então, se uma pessoa está prosperando materialmente, mas se o seu coração se prende ao fator dinheiro, é porque a sua alma, de forma alguma, não vai bem. Por isso o convite hoje nessa aula é para que nós mudemos o coração. A prosperidade, ela não deve ser evitada pelo risco de ser transformada em maldição. Tem gente que fala, eu não quero isso não, Porque se assim fosse, Deus nunca prosperaria alguém como ele prosperou Uzias. O conselho divino é que nós nos policiemos. Policie o seu coração. Ele diz, se as vossas riquezas prosperarem, não ponhais nelas o coração. Isso está no Salmo 62. Nós devemos manter nosso íntimo alinhado com os princípios e valores do reino de Deus, de modo que a prosperidade natural, material aqui, não nos leve à ganância, à avareza, ao egoísmo, tá? Não precisamos de uma mentalidade também franciscana, que foge da riqueza como se isso fosse o problema. Não é. A maneira como nós nos portamos, nós devemos nos permitir que a alma seja tratada pela palavra de Deus, pela ação do Espírito. Então, nós não fugimos deste mundo nos trancando num convento, tentando nos martirizar, nos santificar, escondendo-nos do pecado. Nós também não fugimos do dinheiro e da prosperidade para não pecar. O que nós fazemos é tratar o nosso coração e nos manter cientes, conscientes de qual é o nosso maior tesouro. E eu digo a você, algumas pessoas se baseiam na oração de Agur, que está na Bíblia, para evitarem a prosperidade. Olha o que ele diz lá em Provérbios. Não me dês pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue. Mas não entendem aqui muitas pessoas a essência da oração, que não é não querer prosperar. Isso significa que ele estava com medo de se afastar. Se nós percebemos em nosso íntimo uma inclinação a isso, aí a gente tem que buscar o trato de Deus e essa vitória sobre essa inclinação. Então eu não oro como Agur, tá? Eu mesmo peço a Deus que me faça prosperar na alma e que me prepare para prosperar aqui do lado de fora, assim como eu estou prosperando aqui dentro, tá? Para que não venha se tornar o problema. E na fala dele de ter somente para si, significa que eu nunca vou poder abençoar alguém. Abre o olho e por isso eu digo, vença o egoísmo. Um outro texto para apoiar isso que vem sendo mal entendido por muitos cristãos é o que fala sobre juntar tesouros no céu. Eu escutei isso essa semana. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói,
e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. Alguém disse que Jesus ensinou que não podemos ter tesouros aqui na terra, mas não foi isso que ele disse. Ele disse: não acumuleis para vós, para si mesmo, tesouro sobre a terra. Essa palavra no original, acumular, significa juntar e armazenar, amontoar, tá? Riquezas, manter em estoque, reservada, armazenada. Então existe algo sobre a prosperidade da alma que eu e você, em nome de Jesus, precisamos entender. Ela nos leva a viver acima do egoísmo. O propósito de prosperarmos materialmente não é de guardar, represar os recursos só para nós, mas sim o de compartilharmos o que Deus nos dá. Amém? Devemos ser como um leito de um rio, por onde os recursos passam, né? Sempre passam, vai deixar ali cada vez mais abençoando outros. Juntar tesouros no céu é algo que se faz não só investindo no galardão que vem através de ganhar almas, de orar, de jejuar. Todas as vezes, queridos, que o Novo Testamento fala sobre juntar tesouros no céu, envolve algo que a pessoa faz com seus recursos terrenos, você sabia? Olha o que o Senhor disse ao jovem rico: venda os seus bens e dê aos pobres. E ele disse que isso significaria um tesouro no céu. Então muita gente acha que ter um tesouro no céu é não ter nenhum tesouro na terra. Mas em outro texto bíblico nós vemos o princípio de entesourar no céu sem deixar de ter posse na terra. É sério. Paulo disse assim a Timóteo: exorta aos ricos do presente século que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, queridos, uma pessoa não precisa ficar sem tesouros na terra para juntar nos céus. Ela tem que aprender a não represar para si, não acumuleis para vós mesmos, tá? Mas a ideia é transbordar sobre os outros. A razão pela qual muitos não alcançam essa prosperidade num nível intenso e maior é justamente pela mentalidade egoísta de querer só para si. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus não vai responder. Fique assustado. Deus não vai responder algumas orações que são egoístas. Ele ressalta isso: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, quando o que a pessoa quer receber, tá, de Deus é só para si mesma, querido, isso é visto como desperdício, esbanjamento. O plano divino é que transbordemos, amém? Só que aquele que alcançarmos nunca deve ser só para nós, mas para compartilhar com outros. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios, dizendo: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Glória a Deus! Não podemos ganhar apenas o suficiente para as nossas necessidades, como a oração de Agur, mas também para suprir a necessidade de outros também, além de contribuirmos com o reino de Deus. E vencer o egoísmo, querido, criando uma mentalidade de transbordar recursos e prosperar aonde nós estamos falando, na alma. Amém? Por isso, vença o orgulho. Além do egoísmo, um dos venenos que atinge a nossa alma e nos impedem de ser interiormente prósperos é o orgulho. E Paulo declarou a Timóteo, mandou Timóteo advertir acerca deste perigo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Uau! Uma inclinação normal do ser humano é achar que suas conquistas são fruto do seu esforço e habilidade, né? E com isso nos esquecemos da intervenção de Deus. Inclusive, Nabucodonosor foi julgado por isso, tá? Mas depois de sair de seu estado de loucura, ele louvou a Deus e falou
de como Deus humilha ao que anda na soberba. Olha o que ele afirmou. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quando colocou o seu povo na terra de Canaã, o Senhor também os advertiu a não se tornarem orgulhosos de suas conquistas, tá? Escrito está assim: não digais, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Glória a Deus. A soberba, ela precede a queda. Provérbios diz isso. Portanto, nós só poderemos ter, queridos, prosperidade permanente, consistente, do lado de fora, se nossa alma prosperar, vencendo o orgulho, trilhando o caminho da humildade. Que em nome de Jesus você entenda isso, para que você possa viver aquilo que eu estou dizendo hoje, uma prosperidade interior. Nós passamos a viver a prosperidade interior quando Deus é o nosso maior valor e o colocamos com todos os seus valores antes de qualquer outra coisa. Um dos melhores textos, inclusive, que reflete esse equilíbrio da prosperidade externa proporcional à interna é a declaração do nosso próprio Senhor Jesus dizendo sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Você bem sabe, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e muitas das coisas eram materiais. Então, se prosperamos, tá? Espiritualmente, prosperaremos também fisicamente e materialmente. Amém? Que o Senhor nos ajude de verdade a alcançarmos isso, pois aí toda a igreja prosperará e o povo de Deus de fato será conhecido como justo é o povo mais próspero da terra. Deus te abençoe em nome de Jesus.